E aí, pessoal? Amanhã vai acontecer a grande final da Champions League entre PSG e Inter de Milão. E hoje, o técnico do PSG, Luiz Henrique, falou sobre como o time melhorou sem o Mbappé. E ainda aproveitou para dar uma alfinetada no craque francês. Fica aqui comigo até o final, porque vou te mostrar em detalhes tudo o que ele disse. E depois, quero saber a sua opinião sobre essa história toda. Sinceramente, quem imaginaria que o PSG estaria na final da Champions nesta temporada? E mais, com chances reais de conquistar o tão sonhado título europeu. Um título que não veio nem com Neymar, nem com Messi e nem com o próprio Mbappé. Claro, a Inter de Milão é um gigante europeu, com muito mais história no futebol do que o PSG. Mas, honestamente, vai ser um jogo bem equilibrado. Ninguém chega como favorito absoluto. E para muita gente, o segredo do bom futebol que o PSG vem apresentando está justamente na saída do Mbappé. Tudo bem que na temporada passada o time chegou até a semifinal, mas pegou adversários mais fracos e acabou eliminado pelo Borussia. Já este ano não tem o que contestar. Passaram pelo poderoso Liverpool, que era o favorito ao título. Depois venceram o Aston Villa com tranquilidade e eliminaram o Arsenal, que tinha deixado o Real Madrid pelo caminho. E olhando também para o desastre que foi a temporada do Real Madrid, muita gente já começa a associar a chegada do Mbappé a esse fracasso. Se a culpa é realmente do francês ou não, ainda é discutível. O fato é que ele tem feito muitos gols com a camisa do Real, inclusive ganhou a chuteira de ouro da Europa. Mas isso não muda uma questão importante. O Mbappé, sem dúvidas, desequilibra o funcionamento coletivo das equipes por onde passa. No PSG era assim, e agora no Real parece estar acontecendo o mesmo. Todo mundo que acompanha futebol sabe, ele não ajuda na marcação. Não volta para recompor, não pressiona, não acompanha laterais. Isso sobrecarrega o time inteiro, especialmente o meio-campo, que precisa correr por dois. Essa postura desorganiza o sistema defensivo e exige muito fisicamente dos companheiros, principalmente em jogos grandes. Mbappé é um centroavante que não marca, não recompõe e não participa do jogo sem a bola. Isso é muito diferente de centroavantes como Lewandowski ou o próprio Benzema, que, mesmo sendo goleadores, sempre ajudaram na marcação e no equilíbrio tático da equipe. E olha esse dado absurdo. Mbappé foi o jogador que menos correu nesta edição da Champions, com uma média de apenas 8 km por jogo. Enquanto isso, Harry Kane, outro centroavante referência, correu quase 11 km por partida. Uma diferença gritante que expõe o quanto a presença do francês pode sobrecarregar o sistema do time, especialmente o meio-campo. E no PSG, o Mbappé sempre deixava claro que não curtia ajudar na marcação. Sempre que o Neymar pedia para ele descer e recompor, o francês começava a chiar e ficava incomodado. Tanto é que, naquela época, o próprio Neymar foi recuado para o meio-campo porque o time já estava sobrecarregado com Messi e Mbappé no ataque. Dois craques que contribuíam pouco sem a bola. Mas agora, presta atenção nas palavras do técnico Luiz Henrique. Ele soltou o seguinte: "Fui muito corajoso na temporada passada quando disse que teríamos um time melhor no ataque e na defesa. E ainda acho que somos melhores nas duas fases. Os números estão aí para provar isso. Os jogadores encararam isso como um desafio. Gostaríamos de manter Kylian, porque todos o amavam, mas o time está respondendo em um nível espetacular. Com ele, a gente se perdia muito em termos de coletivo. Agora o time está encaixado. Perfeito. Eu disse que, em vez de ter um jogador que fizesse 40 gols, eu preferia vários jogadores marcando bem. Diante de uma situação que não queríamos, mas que aconteceu, a maturidade do grupo foi surpreendente. Eu gosto do Kylian, mas não precisávamos de um jogador como ele no time. Talvez o Real Madrid precise mais do que nós. E agora, estamos na final. E como estamos nela, sim, temos chance real de ganhar." Ligue dentro desse novo regulamento, que tem uma infinidade de times jogando pontos corridos, mas não é todo mundo contra todo mundo, e classifica 24. O importante é estar entre os 24. Depois o mando de campo nem é definido pela melhor campanha, tem outros critérios, e o PSG teve risco até de não se classificar, mas se inseriu no grupo
conseguiu a classificação e avançou. Você pega o Liverpool, que fez a melhor campanha, foi eliminado, e merecidamente, porque no confronto o Paris Saint-Germain foi superior ao campeão inglês e o eliminou. O Barcelona, também com campanha fortíssima, veio logo depois, também eliminado, que no grupo, como acontece na Libertadores, você tem um risco ali. De repente você fica em terceiro, você vai para a Liga Europa, não vai para lugar nenhum. Como você pode parar numa Sul-Americana ou fora, até de tudo, se você não for bem na fase de grupos da Libertadores, que é curta. Esse formato te permite a recuperação e você não precisa fazer tanto esforço, você tem que ficar num bolo de 24 times. E tem alguns times ali que são realmente bem inferiores a esses mais relevantes do futebol europeu. Então acho que jogaram da maneira correta. Você pode até concentrar esforços no seu campeonato, não direcionar tanta força à Champions League, ficar numa fase ali intermediária, se classifica e vai embora. Aí quando vê o mata-mata é outro papo. Aí a briga de cachorro grande não tem como vacilar, tem que ter muita atenção. Eu acho que eles souberam aproveitar bem essa possibilidade de recuperação que esse novo formato oferece. E chegam aí à final, né? Agora estou curioso saber quem vai jogar com o uniforme número 1, né? Que os dois usam o uniforme azul e preto, e azul e vermelho, azul escuro predominantemente, né? Então um deles vai ter que jogar de branco ou de outra cor, né? Aquele que não for o mandante, né? A UEFA deve definir isso aí já. Tem uma questão, é claro que nessa temporada nós vamos falar sobre o time dessa temporada, que é um time realmente muito coletivo, é um time que tem vários jogadores muito bons, mas não tem nenhuma grande estrela, que foi uma marca do Paris Saint-Germain nas últimas temporadas. Aliás, até antes de Neymar, Messi, Mbappé, já o Ibrahimovic era uma estrela, foi contratado com esse status, e outros jogadores, né, o Cavani, enfim, jogadores que chegaram com status de estrela. Nessa temporada, ninguém tinha esse status, mas é um Paris Saint-Germain que ele está se aproximando de uma conquista que, independente das estrelas ou não, o Paris Saint-Germain ele chegou na sua 4ª semifinal em 6 anos. Ele chega a uma final, sua 2ª final. Então é um Paris Saint-Germain que está já há algum tempo entre os melhores times da Europa, porque tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro acaba formando equipe. Aí tem um momento que um time não dá certo, outro dá, uma contratação de peso acaba não funcionando, às vezes uma contratação que você não esperava tanto funciona, e nessa temporada o time se encaixou muito bem, sem uma grande estrela, vários ótimos jogadores, um treinador que eu gosto bastante, que é o Luis Henrique, um time com ataque muito rápido, um meio campo muito bom, mas foi se encaixando, foi chegando, cresceu no mata-mata e está numa decisão. Mas é um time que tem se aproximado. Eu não concordo tanto e não estou falando de agora, que está na final, eu não concordo tanto com o Paris Saint-Germain é um fracasso esportivo. Acho que depende muito da perspectiva. Sim, o Paris Saint-Germain, ele acaba ficando com essa marca, porque ele joga uma liga nacional em que ele é muito dominante, porque ele tem muito mais dinheiro que os outros. A liga francesa é uma liga vendedora na Europa, os outros times da França vendem jogadores para outras ligas da Europa, o Paris Saint-Germain compra. Então o que ele faz na França, as pessoas acabam não considerando, mesmo esse ano em que ele poderia ser campeão invicto, só foi perder jogo depois que já tinha conquistado o título. Mas o Paris Saint-Germain se colocou sim, já há um bom tempo, entre os melhores times da Europa. E aí é mata-mata, é uma questão das coisas darem certo, dos detalhes caírem para o lado do time francês, e nessa temporada tá dando certo contra o Liverpool. Poderia ter sido eliminado ali na decisão por pênaltis, não seria nenhum absurdo. Passou e agora chega merecidamente na final, e acho que é uma final muito equilibrada. Em outros anos tinha um favorito na final. Mesmo a outra final que a Inter chegou, que foi com o Manchester City, o favorito era o Manchester City. A Inter, na final, não jogou menos que o Manchester City. Ela poderia ter vencido. Mas antes do jogo, quase todo mundo colocava o favorito é o Manchester City. Ano passado, o Real Madrid e Borussia Dortmund. Todo mundo colocava o favorito é o Real Madrid. O Dortmund teve até chance de ganhar o jogo, não conseguiu. Mas tinha um favorito. Esse ano acho que não tem, não. Acho que esse ano não tem zebra nessa final. Acho que são dois times muito parecidos, assim, não na forma de jogo. Mas e agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Você acha que o PSG vai conquistar essa tão sonhada Champions? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.